Salve, salve a todos que estão acompanhando aqui o canal. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes da parte matemática, que é a parte de frações, tá certo? Bem, pessoal, e o que é uma fração, tá? A gente tem o seguinte, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, tá certo? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma barra de chocolate. Ok? Então vamos imaginar aqui uma barra de chocolate. Eu vou dividir essa barra de chocolate em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços iguais, tá certo? Vamos dizer que aqui a gente come 2 partes dessas 5. Bem, como que eu posso representar isso matematicamente falando, tá? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Eu estou diante de 2 partes de 5, ok? Então, tenho aqui, ó, 2 partes de 5. Essa parte de cima, na matemática, a gente vai chamar ela de numerador, ok? Então, aqui a gente tem um numerador. Já a parte de baixo, a gente chama de denominador, certinho? Então, basicamente é isso, uma fração. Representa uma parte de um todo, tá? As operações que a gente precisa saber sobre as frações são as somas de frações, ok? Então, por exemplo, 2/3 mais 1/3. Como que eu posso fazer essa soma? Bem, nesse caso que a parte de baixo é igual, você não precisa fazer o MMC, tá certo? Basta você somar a parte de cima. 2 mais 1, 3 e conservar a parte de baixo, tá? Nesse caso dá até para dividir, fica 1 no resultado final, tá bom? Agora, se a parte de baixo for diferente, por exemplo aqui, ó, 2/5 menos 1/4. Na matemática, gente, soma e subtração, normalmente o que vale para uma vale para outra também, tá? Então, eu vou fazer aqui a subtração do mesmo jeito. Só que aqui o que acontece? A parte de baixo está diferente, então você precisa fazer o MMC entre 4 e 5, tá? Então, ó, dá 2, que aqui fica 2 e 5, 2 que aqui fica 1 e 5, e 5 que dá 1 e 1. Se você não assistiu nossa aula de MMC, volta e vai assistir para você poder dar continuidade aqui no curso, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, ó, eu vou ficar com 20 na parte de baixo, ok? O sinal de cima não muda e eu faço uma divisão, a multiplicação. 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4 dá 5 vezes 1, 5. Agora eu subtraio 8 menos 5, que dá 3 sobre 20, ok? Então tá aí o resultado, tá? Outra operação importante é a multiplicação. O bom da multiplicação, pessoal, é que você não precisa fazer MMC, tá certo? Você nunca vai precisar fazer o MMC, tá? Então, ó, eu sei que dá para simplificar, mas eu não vou simplificar agora, ó, vou multiplicar. E a multiplicação, gente, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Só isso, tá certo? Não precisa fazer MMC. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Aí no final, você vê se tem algum número que divide os dois ao mesmo tempo. Ó. E eu percebo que o 3 divide os dois ao mesmo tempo. 6 dividido por 3 dá 2 e 15 dividido por 3 dá 5. E aqui a gente tem o resultado da nossa multiplicação, ok? Então essas são as operações básicas. Aí você deve estar pensando, e a divisão, professor? A divisão, gente, vira uma multiplicação, tá? Sempre vai acontecer isso. Como assim? Ó, você tem aqui a divisão, 1/2 dividido para 1/4. O que você vai fazer? Você conserva a primeira e a divisão vira multiplicação, ó. Só que em vez de ser 4/5, você vai colocar 5 sobre 4, tá certo? E depois resolve normalmente como a gente aprendeu na multiplicação. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. E pronto, 5/8, tá certo? Então tá aí a base sobre frações, tá certo? Agora vamos ver uns probleminhas aqui para a gente treinar um pouco. Desenvolva as expressões abaixo. Então, ó, sominhas como a gente fez agora, inclusive uma aqui, ó, igual, né? 1/3, vou colocar aqui, ó, 1/3 mais 2/3. Como é que a gente faz? Eu até recomendo que você pause e tenta fazer sozinho, tá certo? Depois você volta aqui para o vídeo, ó. Então, como a parte de baixo é igual, não precisa fazer MMC. Então, você soma a parte de cima, 2 mais 1, 3, e conserva a parte de baixo. Se no final der para dividir ou simplificar, você divide ou simplifica. No caso, deu para dividir aqui, acabou, tá bom? Vamos aqui para a letra B.
3 quintos mais 5 quartos. Nesse caso, ó, precisa fazer o MMC do 4 e do 5, que a gente já viu que é 20, né? Que é só para a gente reforçar. 20 dividido por 5 dá 4 vezes 3, 12. 20 dividido por 4 dá 5 vezes 5, 25, né? E aí eu fico com 12 mais 25, gente, já que agora a parte de baixo é igual, ó, só somar a parte de cima e conserva a parte de baixo. Vê se dá para simplificar ou dividir no fim aí. Nesse caso não dá, deixa assim mesmo a resposta, ok? Olha essa letra C, ó. A letra C a gente tem 1 quarto vezes 8 sobre 5 mais 2 sobre 3. O que a gente faz aí, gente? Ó, veja que dá para multiplicar. Na verdade, sempre você precisa fazer as operações mais fortes primeiro. E aqui a mais forte é a multiplicação. Ó. Então fica 1 vezes 8, 8. 4 vezes 5, 20. Mais 2 sobre 3, ok? Nota aqui, gente, que dá para simplificar aqui por 4, tá? Essa fração. Então, você pode simplificar que fica mais tranquilo aí, ó. 8 dividido por 4 dá 2, e 20 dividido por 4 dá 5, mais 2/3. Agora, como a parte de baixo está diferente, você faz o MMC de 5 e 3, tá? Se você fizer, você pode fazer aí, você vai ver que o MMC vai dar 15, tá bom? Você vai pegar o 3 e o 5 e você vai ver que dá 15, tá? Aí você vai dividir e multiplicar, certo? Lembrar de conservar o sinal que tem ali. Se é mais, então fica mais. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 2, 10, tá certo? Lembrar que é 15 embaixo. Somando agora a parte de cima, ó, fica 16 e conserva a parte de baixo, ok? Então tá aí o resultado das 3 letras aí, beleza? Muito bem, vamos para a questão 2. Bem, aqui na questão 2 tem o seguinte, ó. Observe a barra de chocolate a seguir. Responda, quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? Então veja só, pessoal, quantos quadradinhos aqui a gente vai ter que comer, tá? Para consumir aí exatamente 5/6 dessa barra. Como que a gente vai fazer isso, gente? Ó, primeiro, ó, eu percebi aqui, eu estou percebendo que essa barra está dividida, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas aqui, onde cada fila tem 3 barras. Ora, se ele quer o quê? Saber quantos quadradinhos deve comer para consumir 5/6 da barra, eu estou vendo que essa barra está dividida em 6 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, e comer 5 partes dessa barra. Então, eu vou pegar essa parte toda aqui, ó. Eu vou comer 5 partes, tá certo? Essas 5 aqui. Veja que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes e vou deixar só essa aqui. Então, isso aqui é o que eu vou comer, tá certo? Agora, aqui dentro tem quantos quadradinhos, gente? Aí você conta, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos. Então, a resposta correta aí, letra A, você precisa comer 15 quadradinhos aí para comer 5/6 da barra, beleza? E agora vamos aí para o nosso último exemplo de hoje. Em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar a prova, quando sofreu um acidente e precisou abandoná-la. Sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista? Bem, pessoal, ele percorreu aí 2/7, tá certo? Então, 2/7 da prova, que tem quantas voltas? 56. Então, quando você quer tirar uma fração de um número, vamos chamar assim, aí você faz isso, você multiplica, tá certo? A fração pelo número que você quer tirar. Então, é 2/7 de 56. Lembrar que a preposição de representa multiplicação na matemática, tá? Aí, gente, ó, eu percebo que o 56 divide por 7, até para facilitar. Então, fica 2 vezes 56 dividido por 7 dá 8. O 1 embaixo não precisa botar, gente. Então, fica 2 vezes 8, 16. Então, a nossa resposta é 16. Agora, vamos ver o que ele pede, ó. Em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar, tá certo? A prova quando sofreu um acidente e precisou abandoná-lo. Então, estava a 2/7 de terminar. Faltavam 16 voltas para ele terminar, ok? Só que não são 56 voltas? Se faltavam aí 16 voltas, quer dizer que ele já tinha dado quantas voltas aí, gente?
40 voltas. Resposta correta, letra B, de beijo molhado, beleza? Então tá aí, pessoal, mais uma aulinha, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu like, curte, compartilha, para que a gente possa chegar a mais pessoas, ok? Muito obrigado a todo mundo, até a próxima, valeu!